Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Cristo, o marido, tem várias mulheres? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível a Deus. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 5, 26 a 27. Cristo aqui compara claramente a mulher com a igreja. Seu objetivo inicial é mostrar que o homem deve amar a sua mulher assim como ele amou a igreja. E a mensagem à igreja é simples em seu objetivo: apresentar a igreja a ele mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Esta mesma mensagem será apresentada também no livro do Apocalipse, no capítulo 14, falando dos 144.000, aqueles que finalmente cumprirão o desejo de nosso Senhor, demonstrando seu caráter ao mundo. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, 4 e 5. O comparativo é simples. Vemos os mesmos traços em ambas. Em Efésios, uma mulher, igreja pura, sem mácula, santa e irrepreensível. Em Apocalipse, um grupo de pessoas virgens, sem engano, mácula e irrepreensíveis. Algo, porém, aqui que não pode passar despercebido e que, embora simples, tem sido esquecido ou completamente ignorado. Tudo isso disse Jesus por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Mateus 13, 34. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos 4, 34. Atende para isso. Nada falava a multidão sem parábolas, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Cristo falava à multidão por parábolas, ou seja, em todos os seus ensinamentos havia simbolismos e pérolas escondidas que só seriam encontradas por aqueles que cavassem fundo na verdade. Aqueles que, em particular, o buscavam, recebiam dele o esclarecimento sobre o que elas significavam, tendo assim lições muito mais profundas do que aquelas que se receberia apenas na superfície. Assim foi e assim é. Jesus intensificou seus ensinos por parábolas à medida que se aproximava o fim de seu ministério na terra e à medida que aumentava a perseguição. Hoje, nos aproximamos do fim de seu ministério celestial e Jesus abre diante daqueles que o buscam em particular suas parábolas e suas profecias. Para os que buscam em particular, ele lhes revela coisas ocultas que para a grande maioria dos que se dizem cristãos ou servos, não só não serão entendidas, como ainda serão tidas como enganos. Mas uma pergunta mais deve ser feita se nos propusermos a buscar uma pérola que certamente está escondida nesta parábola. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Jesus é adúltero? O que você acha? É uma pergunta simples, que creio que qualquer um com um pouco de bom senso pode responder.
Se não é adúltero, como todos sabemos, como entender ou aceitar que Jesus tenha hoje mais de 45 mil mulheres ou igrejas espalhadas pelo mundo, tendo só no Brasil mais de 5 mil e cada uma ensinando coisa diferente uma da outra? Sim, porque este é o número de igrejas hoje somente das cadastradas que se tem conhecimento. Onde está então o problema e como entender isso? Na verdade, não se pode entender desta maneira, porque o mesmo livro de Efésios, pouco antes, explica isso. E a verdade é que há um só corpo e um só Espírito, e como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, é evidente que havendo um só corpo, não há como todas estas 45 mil igrejas pertencerem a ele. E se há um só Espírito, não há como cada uma delas ensinarem coisas diferentes e conflitantes. E se há um só Senhor, não há como elas terem seus presidentes. E se há uma só fé, não há como existir tantos tipos de fé e finalmente não podem haver batismos diferentes daquele que foi iniciado por João Batista, do qual mesmo Cristo participou. E então ouvimos dos líderes de hoje: Deus é um só e está em todas as igrejas. Mesmo, na verdade, é o contrário. Se Deus é um só, como creem de fato os poucos servos de Deus nesta terra, esta é em realidade mais uma prova de que há algo errado com todas essas igrejas, pois Deus não ensinaria uma coisa para uma igreja e outra contrária à outra. Por favor, por amor a Cristo, pense nisso e que Deus seja contigo.